Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre a estética a partir da filosofia de Kant. Kant é um dos filósofos mais importantes da história e ele deixou, assim como também em outras áreas, uma contribuição importante no campo da estética. O lugar da estética no conjunto da obra de Kant está principalmente na terceira crítica, a crítica da faculdade de julgar. Ele tem 3 obras bem famosas que são chamadas de críticas. Na primeira crítica da razão pura, ele tratou das categorias da razão teórica. Na crítica da razão prática, ele fala sobre a atividade moral. E a terceira crítica era uma tentativa de síntese entre as duas, uma busca pela identificação de formas universais no mundo natural, esse mundo que é subordinado aos sentidos. É nesse contexto que a gente fala de uma estética na obra do Kant, ou seja, no sentido de uma reflexão sobre a sensibilidade e não no contexto de uma filosofia da arte. Kant propõe na obra dele a separação entre 2 tipos de juízos, os juízos determinantes e os reflexionantes. Os juízos determinantes referem-se a conceitos, já os reflexionantes dizem respeito à representação dos objetos. Então, um juízo reflexionante ele se relaciona com nossos estados subjetivos, por exemplo, com o prazer ou o desprazer em provar um pedaço de bolo ou a sensação de ouvir uma música. É sobre isso que fala o juízo reflexionante. O juízo determinante ele é um juízo mais objetivo, abstrato, mas objetivo. Para ficar mais fácil de entender, quando a gente pensa nessa conta aqui, 12 mais 3 igual a 15, a gente tem aí um juízo determinante, porque ele está calcado numa regra universal, conceitual. Isso não muda, não é variável de um lugar para outro, de uma pessoa para outra. Agora, se eu falar assim, essa poesia que você está vendo aqui, ela é bela. Isso que eu acabei de dizer é um juízo reflexionante, porque em alguma medida ele diz respeito a mim, ele diz respeito ao sujeito que enuncia o juízo. Daí que a gente pode dizer, de alguma forma, que a beleza não está no objeto, ela está no sujeito. Só que isso não encerra a questão para o Kant, porque para ele, os juízos reflexionantes se dividem também em 2 tipos de juízos, os teleológicos e os estéticos. Os juízos teleológicos não é teológico, não tem a ver com alguma coisa religiosa, não é nesse sentido. Telos de fim. Então, o juízo teleológico é aquele em que o objeto ele é considerado tendo-se em vista uma finalidade específica, objetiva, ou seja, se o objeto se adapta à sua finalidade, decorre daí uma sensação de satisfação. Um exemplo, eu compro uma caneta para eu poder escrever. Eu tento escrever com ela e eu consigo, eu escrevo bem, ela é confortável, ela é funcional, enfim. Então, vem daí uma sensação de satisfação. Já nos juízos estéticos, por outro lado, o objeto se relaciona com um fim subjetivo. Ou seja, não tem uma finalidade específica, ele tem uma questão subjetiva atrelada. Por exemplo, vendo uma tela, eu posso me encantar por ela, mas isso decorre de uma sensação subjetiva, porque o artista não consegue controlar as variáveis que implicam na satisfação ou não de quem vê aquela obra. É nesse sentido que o Kant procura descrever as características do sentimento do belo, que se separa do agradável ou do útil. No agradável e no útil existe uma relação contingente de interesse. No belo não tem essa relação. Um objeto, por exemplo, ele é útil porque ele exerce uma função. Agora, um objeto ele é belo por uma coisa que ultrapassa a mera funcionalidade. É assim que o Kant vai afirmar que o sentimento de perceber a beleza é a priori. E por isso, esse sentimento ele é universal. Uma coisa que é importante, ele não está dizendo que um objeto belo é belo para todas as pessoas, não é nesse sentido que ele fala da universalidade. A universalidade está na nossa capacidade de perceber a beleza. Essa capacidade é universal e ela é independente de conceitos. Daí a formulação dele de que belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa ser explicado pela razão. Na lógica, o Kant faz a seguinte distinção. Existem juízos analíticos e juízos sintéticos. Na discussão dele sobre lógica, sobre conhecimento teórico, ele vai separar os juízos analíticos e sintéticos. Um juízo analítico é aquele em que o predicado está contido no sujeito. Então ele é meio que redundante. Por exemplo, se eu digo o círculo é redondo, esse juízo ele é analítico porque o predicado redondo ele já está incluído no sujeito círculo. Então ele não acrescenta muita coisa, né? Aquilo que eu estou dizendo, esse predicado não acrescenta nada ao conceito já presente no sujeito. Então ele é sempre a priori, ele não acrescenta conhecimento.
Já um juízo sintético é aquele em que o predicado acrescenta algo ao sujeito. Por exemplo, se eu falo, a casa é amarela. Esse juízo, essa frase, ela enuncia ali um juízo sintético, porque no sujeito casa, no conceito disso, que é a casa, não está implícito a ideia de amarelo. Então tem algo aí que se acrescenta. Só que os juízos sintéticos, e essa é a grande descoberta do Kant, eles também podem ser a priori. Seguindo aqui essa divisão, então, né? A gente vai ter essa divisão aqui. Um juízo analítico, ele é sempre a priori. Já o juízo sintético, ele é a posteriori, mas ele também pode ser a priori. Então, todo juízo sintético a priori é universal e necessário. É o caso, por exemplo, de uma operação matemática. Esses juízos, que são os matemáticos, eles são determinantes. Então, um juízo matemático, repetindo, parece meio confuso, mas não é tanto não. Voltando lá do início, um juízo analítico, ele é sempre a priori, porque aquilo que está dito está contido no sujeito, então ele não acrescenta um conhecimento. O juízo sintético é aquele em que se acrescenta conhecimento. Só que eles podem ser a posteriori, que é o caso lá da casa. Como é que eu sei que uma casa é amarela? Eu vou lá e vejo a casa. Então ele é a posteriori, ele é depois da experiência. Mas ele também pode ser a priori, no sentido de que ele acrescenta sim conhecimento, mas esse conhecimento ele é universal, ele não é contingente, que é o caso da matemática. A matemática é um exemplo de, os juízos, né, da matemática são exemplos de juízos sintéticos a priori, eles são determinantes. Agora, todo juízo a posteriori, todo juízo sintético a posteriori, ele é contingente e particular, como eu falei lá no caso da casa amarela. Algumas casas são amarelas, outras não são. Então, esses são juízos reflexionantes. Só que aí o Kant, ele encontra um paradoxo, que é o fato de que o juízo de gosto, ele é ao mesmo tempo reflexionante e universal. Olha só, o juízo do belo sobre a beleza, ele é sempre subjetivo, porque não tem conceitos que nos obriguem a reconhecer a beleza de qualquer coisa. Existem conceitos que, dentro das regras matemáticas, nos ajudam a reconhecer a verdade matemática. Você pode demorar para entender, mas você vai ter que aceitar que, a partir daquele conjunto de regras, aquelas verdades matemáticas são sempre verdades matemáticas. Mas não tem um conceito desse tipo para a beleza, então o conceito do belo, o juízo sobre o belo, é sempre subjetivo. Só que ainda assim, ele é um juízo universal. E por que ele é universal? Porque todas as pessoas possuem um senso comum estético, uma capacidade de perceber a beleza. Então, mesmo que a gente não concorde em relação ao que é belo ou não, a gente consegue comunicar o que a gente acha que é belo. Então, você é capaz de entender o que eu quero dizer. Eu posso mostrar para você essa tela aqui e eu digo para você, olha, para mim essa tela aqui é bela. Você pode discordar de mim, mas eu consigo comunicar isso para você e você entende o que eu quero dizer. Então é possível comunicar a nossa concepção de beleza e a outra pessoa é capaz de entender isso porque ela também é capaz de perceber beleza nas coisas, nas pessoas, nas obras de arte. Só que não é possível provar a existência desse senso comum estético. Ele é uma hipótese. E justamente por isso, porque ele se baseia numa hipótese, é que a estética não configura, de acordo com a filosofia do Kant, ele não configura ali uma forma de conhecimento. A estética não é demonstrável empiricamente, como a matemática, a física, a química, a biologia. Então, por fim, eu quero falar aqui, a partir dessa ideia, né, de que a arte, né, a estética e a arte especificamente não configuram uma forma de conhecimento, eu quero falar aqui da diferença que o Kant faz entre a beleza artística e a beleza natural. O Kant escreveu quase nada sobre arte. Eu falei ali que ele não faz uma filosofia da arte e nessa crítica dele sobre o juízo de gosto, poucas vezes aparece ali a questão da arte. Ele não dá exemplos concretos de obras de arte quando ele fala da estética. Mas ele defende, com alguma coerência, né, com o sistema dele ali, que a beleza deve ser desinteressada. Ou seja, ela não deve ter finalidade. Então, nessa ideia dele, todo interesse corrompe o juízo de gosto. Isso acontece porque a beleza deve bastar a si mesma. É nesse sentido que a beleza natural, para o Kant, é superior à beleza artística. A beleza é mais elevada se ela não envolve nenhum fim, e essa é a questão aí para a beleza natural. Ele chama esse tipo de beleza livre. Ele separa a beleza em dois tipos, né? Ele fala que tem a beleza livre e tem a beleza aderente. Então elas são contrapostas, digamos assim. Um tipo de belo, que é o aderente, ele caminha junto com uma finalidade. E aí, por isso, ele é menos belo. Já a beleza livre, ele não tem essa finalidade, então é uma beleza quase que pura, digamos assim. Então, de acordo com Kant, são exemplos de beleza livre. As flores, muitos pássaros, uma multidão de crustáceos,
os desenhos à grega e a música improvisada em geral. São termos do Kant, tá? Tá lá no livro dele, desse jeito aí que ele enuncia mesmo. E são exemplos de beleza aderente. O homem, a mulher, a criança, o cavalo, uma igreja, um palácio, uma casa de campo. Eu sei que é uma lista estranha, só que o que ele quer dizer é que quando a gente vê e admira a beleza de uma flor ou da música improvisada, não tem nenhum fim que acompanhe o meu sentimento. Por outro lado, uma pessoa pode admirar a beleza de uma outra pessoa por um motivo sexual, por exemplo. Ou alguém pode admirar uma igreja porque a igreja tem conexão com a fé daquela pessoa. Então, nesses casos aí, da beleza do ser humano ou da beleza da igreja, na visão do Kant pelo menos, a beleza não é livre, porque ela está implicada em interesse. Já no exemplo lá dos pássaros, das flores, então a beleza ela é livre porque ela não tem a ver com nenhum interesse específico da pessoa. Eu sei que esse argumento ele não é tão convincente, mas assim, se a gente quiser aceitar essa ideia de que é possível separar a beleza livre da beleza aderente, tem alguma coerência nesse sentido de pensar que deve existir uma beleza desinteressada que é mais forte, mais intensa e mais pura do que aquela beleza que está voltada para uma finalidade. Daí que a gente vai concluir a partir dessa discussão que se existe mesmo uma coisa como uma beleza livre, então a natureza tem que ser inevitavelmente superior a qualquer criação humana. Então o lugar da arte fica um lugar menor ainda. Ou seja, a percepção, o sentimento da beleza é uma coisa importante na vida humana. Mas esse sentimento da beleza pode ser melhor aproveitado na própria natureza do que na arte. Então o lugar da arte fica ainda menor. Primeiro porque a arte, envolvendo a subjetividade e não podendo ser demonstrada empiricamente, não se configura como uma forma de conhecimento. E depois porque a beleza que vem da arte é uma beleza que muitas vezes está voltada num fim, numa finalidade, num interesse e logo uma beleza menor. Então o Kant deixa, digamos assim, esse legado negativo para a percepção da arte, uma coisa que alguns autores logo depois dele, como Schopenhauer e o Nietzsche, vão combater. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado dessa apresentação que eu fiz da estética na filosofia do Kant. Se você tiver qualquer dúvida, é só me perguntar. Até mais. Tchau.